Oba! E aí, pessoal, Salve, salve, vocês grande me Hélio. ouvem? Me veem? Deu certo, hein? No final, Deu estamos certo. aproveitar essa presença com muita de honra aqui para todos vocês, tá? O grande Hélio aqui conosco, diretor da ITA, que já há bastante tempo está aí atuando, né? De uma forma muito, muito interessante, muito intensa na utilização da madeira em projetos, enfim, projetos de arquitetura. Então, muito prazer, um grande honra que a Escola Coletiva te recebe aqui, tá, Ed? Muito, muito, muito feliz em ter você contribuindo, de certa forma, aqui para o nosso papo. Que eu acho que, aproveitando um pouquinho o que o Pini fala, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho e ninguém melhor do que você para contar um pouquinho sobre um pouquinho também da história da ITA, né? Como, enfim, como tudo começou, como ela vem caminhando até hoje, inclusive até mesmo pretensões que se tem em torno dela. Então, mais uma vez, boa noite e é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado pelo convite. É meio difícil contar um pouco da nossa história rápido assim, mas vamos lá. Por esses acasos aí, foi absolutamente sem querer, mas na verdade acabou acontecendo. Eu acompanhei nesses 40 e tantos anos, né? Eu me formei em 78, e eu acompanhei a evolução da estrutura de madeira, da construções de madeira no Brasil, de uma situação de quase esquecimento no final dos anos 70, nós estávamos aí no auge do concreto, do aço, tudo, a madeira aparentemente era um material superado do passado, tirando alguns abnegados, como o Zanini, que foi, por um acaso, amigo do meu pai, e, enfim. E eu fui trabalhar para o Zanini porque eu estava desempregado, e aí eu acabei meio sem querer me envolvendo com isso. E daí dá para contar um pouco dessa evolução do que aconteceu desse período do Zanini, que era uma coisa muito ligada ao artesanato, às tradições, ao vernáculo, né, a questão da construção mais tradicional, até o que a gente está fazendo hoje, que é uma evolução disso. Então, o que dá para dizer nesses anos, nesses 40 e tantos anos? Primeiro, a ideia de que a madeira era o material do futuro, que há 40, 30 anos atrás parecia uma coisa estranha quando as pessoas ouviam, hoje já se consolidou. Vamos dizer, tanto internamente quanto externamente, é um movimento muito claro de intensificação do uso da madeira. É evidente que no final dos anos 90, desculpa, no final dos anos 80, a construção da minha casa, o projeto da Caiaba, foi um marco, mas foi um marco muito mais no sentido de pesquisa, tecnologia, do que da intensificação do uso do material. Ou seja, o uso maciço da madeira é um fenômeno recente, a partir dos anos 2000, 2010. A nossa transição da nativa para laminado colado, ela se deveu principalmente a gente não conseguir obter grandes volumes de madeira com qualidade do próprio material e qualidade ambiental que permitisse que a gente se transformasse numa indústria. Ou seja, na verdade, a gente estava muito mais vinculado a uma coisa artesanal, de fazer peça por peça, obra por obra, e eu acreditava, eu sou engenheiro, né, que a questão da indústria era fundamental para a gente poder ter uma escala, para poder ter preço. Então, a madeira sempre foi muito relacionada às construções dos muito ricos e dos muito pobres, né? E o mercado não é nem os muito pobres nem os muito ricos. Então, a gente pensava, para a gente ter um custo razoável, a gente precisava ter escala, e para ter escala precisava ter matéria-prima. E matéria-prima nativa é muito complicado, ou seja, você não consegue implantar uma indústria, na acepção da palavra, em cima de extrativismo primário. Então, no fim, em 2008, a gente começou a estudar, e nós optamos pelo laminado colado de eucalipto por um motivo óbvio, né? É um material abundante, tem uma resistência mecânica bastante boa, 70% das construções estão na região sudeste e 70% dos plantios estão na região sudeste e sul, então tinha tudo a ver não ir buscar matéria na Amazônia, e tem um efeito colateral muito bom para os arquitetos, né? Porque você começa a ter uma liberdade formal que é impossível em cima de madeira nativa. Ou seja, a madeira nativa limita muito o tipo de solução estrutural que você pode usar.
os comprimentos, enfim. Eu estou preso... Opa, está passando um helicóptero aqui. Eu estou preso na forma da madeira, ou seja, eu tenho que pegar uma árvore que não é nem um cilindro, é um tronco, ela é cônica, né? Tem a medula no meio, então é difícil você tirar uma peça grande dentro disso. Isso limita muito as formas das construções. Então os arranjos sempre são treliças, são vãos pequenos, tal. Com o laminado colado a gente tem uma liberdade formal praticamente, né, como o Pini estava falando, nós estamos fazendo vãos de 40 metros, vãos de 50, balanços de 12 metros, enfim, a gente começa a ter, do ponto de vista de repertório junto aos arquitetos, uma oferta muito grande de solução. Então essa é, de uma forma, até que ficou completo da nossa história, tá? Não foi tão vago assim, tá bom? E aí tá, enfim, aí tá, já tá nesse caminho aí há um pouco mais de 40 anos, né? Isso. E acreditamos agora, vamos dizer, nós estamos estudando, ainda não tem ainda nenhum prédio no Brasil mais alto, tem algumas coisas, 3, 4 andares, mas a gente tem estudado muito edifícios altos, que é um salto. Tem que ser devagar, com cuidado, 8 andares, 10 andares, mas realmente os edifícios altos são parte do futuro. Eles não são o futuro só os edifícios, né? Mas eles são parte importante e eu acredito que a médio prazo a gente vai ter novidade aí com edifícios altos. Quando a gente fala de edifícios altos, 10 andares, tá? Sim. Não 40, que os caras estão fazendo, vão fazer 40. Sim, mas eu acho que não tem que começar... não tem muito sentido fazer um prédio de 40 andares, a não ser como demonstração de capacidade tecnológica, vamos dizer assim. Começa a ficar mais complicado. A gente vai viver na madeira o mesmo drama do concreto, né? Quando começaram os edifícios mais altos em concreto, você tinha o problema de compressão dos pilares, então você tinha uma limitação. Os edifícios em aço não, mas os edifícios em concreto você tinha uma limitação inerente ao material. Edifícios de madeira em CLT, quando você tem uso doméstico, né, apartamento, essas coisas, como você tem muita parede, você usa um sistema equivalente a uma alvenaria armada. Quando você tem um uso comercial, que você precisa de uma laje livre e tal, aí você vai ter uma composição entre MLC e CLT. Mas é um caminho, isso vai acontecer, até porque com o tempo isso vai ser economicamente viável. Hoje não é ainda. Hoje não é o jeito mais barato de se construir, tá? E hoje, Hélio, você acha que hoje a gente, enfim, a gente de certa forma está vivendo, eu acho que um momento de inflação geral, né? Enfim, material de construção e por aí vai. Muito se fala também sobre as questões econômicas, obviamente, para se conseguir fazer uma obra que, de certa forma, tem uma certa concorrência, pelo menos uma concorrência um pouco mais próxima do mais habitual, obviamente, do concreto. Como que a gente hoje pode ter, talvez, medidas em proporções a uma relação de custo em relação ao aço? Porque, enfim, o aço, de certa forma, isso inclusive a gente sente aqui no próprio escritório, em projetos que estão levando aço, principalmente o residencial. Enfim, a gente tem elaborado algumas propostas e tem visto, enfim, mais do que dobrou, na verdade. A gente, com essa relação, o quão a madeira sofreu com isso e como que a gente está em relação, em comparação de preços em relação ao aço? Olha, antes desses últimos eventos, que foi o aumento brutal do aço e tal, a gente era competitivo em algum perfil de obra. Tá? Tem a obra que a gente ganhava, a obra que a gente perdia, mas a gente brigava com dificuldade com o aço. Agora nós estamos numa situação muito tranquila, porque a variação de preço da madeira foi muito menor que do aço. Então a gente tem assim, recebido constantemente pedidos, né, de escritórios de arquitetura. Você não quer estudar uma solução em madeira para essa obra, porque o cliente, quando recebeu o orçamento da estrutura metálica, desistiu de fazer a casa, entendeu? Então a gente tem tido muita consulta e acredito que hoje, com esse aumento grande do aço, não sei até quanto vai durar, não sei se isso vai se regularizar, mas hoje a gente está com folga em relação ao aço. A madeira fica mais barata que o aço na maioria dos casos. A gente não consegue competir com o concreto, sobretudo aquele concreto, vamos dizer, que seria
a construção mais barata do mundo, que é você erguer uma parede de tijolo furado, botar uma tabinha de cada lado e encher de concreto. Ou seja, é uma arquitetura com vãos pequenos, aberturas pequenas. Esse tipo de construção, né, que às vezes a gente vai conversar com o cliente, né, principalmente obra no campo e tal, ele fala, não, tem um empreiteiro muito bom aqui que dá chave na mão, R$ 3.000 um metro quadrado, R$ 2.500 um metro quadrado. E isso a gente não consegue competir. Porque é aquele esquema bem tradicional, que o cara vai lá, faz uma verguinha, trabalha o pai, o filho, um primo, não tem nota, não tem custo, vamos dizer, é quase um esquema de autoconstrução, entendeu? Agora, a hora que você tem um sistema portante, pilar viga, vãos grandes em concreto, aí a gente já começa a ficar competitivo de novo, entendeu? Então, a comparação precisa ser vamos dizer, com a mesma situação, Claro. não com a mesma arquitetura, mas uma situação que você, por exemplo, óbvio, é muito melhor você ter, muito mais barato você ter alvenarias armadas e uma laje pré-fabricada em cima do que você ter abertura em 2 planos ortogonais, porque você tem concentração de carga no pilar. Então, o sistema de pilar viga de concreto, e isso eu estou falando uma estrutura corrente em concreto. Se fazer concreto aparente, bom, aí o cara vai gastar nas formas mais do que na estrutura de madeira. Bom, aí não tem sentido, entendeu? A gente tem feito algumas obras, às vezes, grandes empenas de concreto e a gente apoia uma caixa de madeira em cima. Se você vê o custo, o Pini até podia mostrar uma obra dessa, o custo para fazer a forma do concreto aparente não se justifica, justifica, entendeu? É uma coisa, o que era para ser uma coisa enxuta, vamos usar o jargão, a verdade do material, virou um elemento decorativo caríssimo, entendeu? Caríssimo. E tudo bem, entendeu? Então, a gente fez uma obra que a forma era o seguinte, era uma estrutura chapeada com compensado, né? com compensado, e depois esse compensado foi revestido de sarrafo, de pinho aparelhado, para dar o efeito de um concreto aparente de tábua. Então, você imagina o custo de um negócio desse, entendeu? Então, se você partir por um esquema, de uma arquitetura em concreto aparente, uma arquitetura muito da Escola Paulista, enfim, aí a madeira ainda se revela competitiva. Então, hoje eu diria que, tanto no concreto quanto no aço, o aço com certeza, e o concreto, dependendo do perfil da obra, a madeira é uma alternativa viável economicamente, coisa que há 5, 10 anos atrás não era. Isso muito em função da industrialização, ou seja, de você sair de um sistema artesanal para um sistema industrial, ter escala. Hoje a gente tem máquina de comando numérica, a gente tem um volume de produção que dá para diluir nosso custo fixo, entendeu? O hangar é um exemplo disso, né? O hangar é uma obra que chegou para a gente não acreditou um pouco nela. É um vão de 50 metros, um hangar de avião. A gente achou que não ia viabilizar nunca. Era um projeto em aço, né? Mas no final a gente ficou com o mesmo preço e viabilizou, né? Foi uma surpresa, na verdade, para todos aqui, eu acho. Era um período que a gente não tinha claro que o aço tinha subido tanto, entendeu? A gente ainda estava naquela transição enfim, acho que nessa obra pesou a questão estética, sem dúvida, ou seja, mesmo que a gente não tivesse, talvez o nosso preço tenha empatado, mas, óbvio, o fato de ser em madeira torna o prédio muito mais interessante. Então, não é um prédio comercial, é um prédio de um colecionador de aviões, que tem toda uma questão de, vamos dizer, estética que é preponderante. Ou seja, não é um prédio só para abrigar avião numa fazenda ou num negócio agrícola, entendeu? Ela tem uma função social, assim, social não no sentido social, mas de as pessoas se encontrarem, ter um bar, entendeu? Então, essa questão também pesou. Provavelmente, em tempos normais, a madeira ficaria, sei lá, 20% mais cara, hoje talvez tenha ficado igual ou até um pouco mais barato. E daí a questão, aí entra aquelas questões subjetivas. A madeira mais bonita, que é uma coisa que eu nunca, principalmente nesses últimos anos, eu tenho evitado isso, entendeu? Ou seja, eu acho que a gente tem que provar muito mais que a madeira é economicamente viável, que ela é durável, muito mais a questão técnica do que a questão estética, porque a questão estética é uma guerra ganha, entendeu? A questão ambiental é uma guerra ganha, ou seja, você sabe que, vamos ver, você tá trabalhando com material que tira CO2 da atmosfera e é produzido com energia solar.
Aí você põe do lado disso Brumadinho, Mariana, combustível fóssil, cimenteira, combustível fóssil também no cimento. Então, assim, a gente falava muito da questão ambiental, hoje eu quase não falo. A gente falava muito das vantagens, mas a madeira é mais bonita, a madeira... Não, hoje eu acho que o foco tem que ser... Esquece, isso aí é caso superado, ou seja, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista estético, os ganhos da madeira são evidentes. Mas a gente tinha uma perna fraca, que era a questão do custo, entendeu? Porque é difícil, é natural que as pessoas queiram opções baratas. E hoje a madeira está se tornando uma opção barata e ficou um ciclo virtuoso, ou seja, a gente produz mais, os custos caem, a escala melhora, aí você vende mais, aí você produz mais. Então a gente tem ganhos de custo, de eficiência, de qualidade também, que a gente vai desenvolver ao longo dos próximos anos. E o aço e o cimento, que são concretos, são materiais muito tradicionais, eles já estão no limite do desenvolvimento, né? Eles, assim, é uma commodity, né? E mesmo a aplicação desses materiais já foi um século usando esse material. Ou seja, já se fez muitas coisas. E a madeira tem tudo por fazer, não só retomar a tradição, que tem uma tradição rica, mas também experimentar novas formas, esses materiais compostos, madeira engenheirada com aço, madeira engenheirada com concreto, laje colaborante com concreto, essa mistura madeira-aço, madeira-concreto, também tem muito. Enfim, é um setor fascinante porque tem tudo para fazer, entendeu? Sim. Tem muito para fazer. Isso é bom. E como você tem visto um pouco essa dispersão, hein, Hélio? De certa forma, a gente, enfim, é um pouco óbvio, ficar claro para a gente que ainda, querendo ou não, a utilização em projetos de estrutura de madeira, em MLC, acaba ficando ainda um pouco restrita, digamos, aqui ao nosso eixo, digamos, centro-sul, talvez, né? Eu acho que, enfim, Olha, como que você tem visto essa dispersão para o norte do país, por exemplo, norte-nordeste do país? A nossa visão não é essa, entendeu? O que a gente precisa a médio prazo é ter diversas ITAs, né? Uma ITA lá em Campo Grande, uma em Manaus, uma em Rio Branco. Perfeito. Agora, a gente já fez obra no Amapá, em Macapá, a gente fez obra grande no Tocantins, a gente trabalha muito no Ceará, sul da Bahia, então é direto, a gente acaba uma obra e começa outra, né? Então, essa questão de distância, para nós, não é um problema, porque a casa é fabricada na nossa fábrica, a diferença é só o frete. O resto, tanto faz onde eu vou montar. A gente fez uma casa em Angola, quer dizer, montamos por causa da pandemia, não era a nossa intenção, mas a gente acabou montando com mão de obra de Angola e ficou muito bem montado. Então, assim, a questão da distância é só um custo a mais. Não tem sentido você concentrar, é como se você tivesse uma única central de concreto no Brasil servindo concreto no Brasil todo. Claro. Não tem sentido, entendeu? Então, você tem plantios, por exemplo, imensos de eucalipto no sul da Bahia. Por que não ter uma ITA no sul da Bahia que atende, sei lá, Espírito Santo, o sul da Bahia, uma parte do centro-oeste, porque não dá para atender pela Bahia, ou mesmo Mato Grosso do Sul tem plantios gigantes de eucalipto. A partir de lá, fazer componente para varejo, por exemplo. Se você tiver fábricas grandes, você consegue fazer laminado colado num preço inferior ao preço da madeira ilegal sem nota da Amazônia. E esse é o único jeito de você quebrar a exploração predatória da Amazônia, é você ter um produto melhor em custo, melhor ambientalmente, melhor estruturalmente e com o mesmo preço mais barato. Aí o cara que comprar uma madeira clandestina, sem nota, sem origem florestal, aí a gente separa bem o mercado, ou seja, fica claro que o cara que está fazendo isso merece ir para a cadeia, entendeu? Ou seja, hoje o cara vai fazer lá, comprar, sei lá, os 50 metros de assoalho para fazer a sala. Você acha que o cara vai ver se aquilo tem DOT, se... Nada, o cara compra ali no depósito. Enfim, não estou dizendo que isso é certo, mas eu entendo. Agora, se você tiver produtos certificados a preços acessíveis, é uma maneira de você cessar a pressão sobre a Amazônia. E aí sim, o que você tira de manejo na Amazônia, produtos de grande valor agregado. Assoalho, forro, porta, mobiliário, aí tem sentido, ou seja,
Aí dá para pensar numa indústria baseada em extrativos primários se o valor agregado ao produto for gigante. Agora, numa cadeira, 5% é a madeira, ou seja, eu faço 100 e gasto 5 na madeira. Na nossa estrutura, 60% é a madeira. Ou seja, imagina a escala que eu preciso, o volume de madeira que eu preciso, em cima de extrativismo primário, para ter um volume significativo de madeira dentro da construção civil. Não tem como, entendeu? Se você não usar plantio industrial, você não vai conseguir fazer. E eu acho que quanto mais valor, é evidente, quanto mais valor agregado a madeira tiver, quanto mais trabalho tiver em cima dessa madeira, com um volume muito menor, a gente vai conseguir manter uma riqueza que é gerar emprego na Amazônia, gerar trabalho, enfim. Se você desenvolve indústrias de grande valor agregado em cima de um bem que só nós temos, que é uma floresta tropical, justifica a exploração. Ou seja, o plano de exploração na Amazônia não é você explorar a Amazônia, é que a gente vai conseguir a proeza explorar uma riqueza daquela e ficar pobre. Ou seja, se a gente disser, bom, vamos tocar o pau, vamos derrubar esse troço e vai ficar todo mundo, nós vamos ter um padrão de vida escandinavo no Brasil, como os países escandinavos fizeram em cima da madeira e do papel. Tem sentido. Não. Nós vamos destruir a Amazônia e continuar miserável. Aliás, vamos ficar mais miserável ainda, porque nós vamos desertificar, transformar em savana. Ou seja, é uma exploração de uma burrice econômica, mas uma burrice que não existe a uma análise primária, entendeu? Ou seja, nós estamos jogando fora uma riqueza e não vamos ficar ricos. Ou seja, é um negócio queimando, é um negócio completamente insano. E está acontecendo. Enfim, a questão da Amazônia, eu fiquei 30 anos lá, eu tenho um pouco de envolvimento até emocional com a questão, mas realmente é uma loucura o que está acontecendo. Não tem o menor sentido econômico, porque se a gente não consegue pensar em ética, em meio ambiente, nada, pelo menos vamos pensar em economia. Isso é burro, o que nós estamos fazendo é burro. É burro. Mas, enfim, é o que temos no momento, né? Vou fazer o quê? Tá joia. Legal, gente. Tá Enfim, bom? o objetivo também... Estou liberado? Tá liberado, velho. Posso perguntar? Obrigado, muito obrigado pela Tá sua bom. participação. Obrigado a vocês. Tá? Obrigado pela oportunidade. Um abraço.